Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 23 de agosto de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Colapso total na Crimeia. Migração em massa. Não somente os russos, mas também os crimeanos, o povo que já vivia na Crimeia, os ucranianos, os tártaros que já viviam na Crimeia, estão saindo. Estão pegando a sua malinha. Quem não tem gasolina para pôr no carro estão indo a pé, atravessando a ponte de Kerch, os 18 quilômetros dela, se dirigindo a Rostov, que é a localidade de maior porte mais próxima, e pegando o trem para algum local onde eles têm uma referência que possam ser recebidos. Aliás, todos eles já acertam antes para onde podem ir, e onde tem família, parentes ou amigos esperando, de tão ruim que está a situação lá para a população. A península ocupada pelos russos criminosamente na Crimeia enfrenta uma crise energética e de combustíveis sem precedentes. Ela é provocada por ataques cirúrgicos das forças de defesa da Ucrânia contra a infraestrutura logística da Rússia. Regiões inteiras permanecem completamente no escuro. Por semanas, o comércio entrou em colapso e a escassez disparou o preço dos alimentos, forçando uma migração em massa da população local. Está todo mundo indo embora, está todo mundo tirando o time de campo. Assista a este vídeo completo agora para constatar a verdade, o alto impacto real da superioridade ucraniana na península. Ela conseguiu, nesse cerco que ela está fazendo com drones, ela conseguiu isolar a Crimeia totalmente. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente sobre a situação. Peço a todos que deem um like, comentem e compartilhem também o conteúdo com os seus amigos. O colapso da infraestrutura energética. A realidade operacional na península ocupada da Crimeia sofreu uma transformação radical devido às ações das forças de defesa da Ucrânia. As unidades ucranianas intensificaram os bombardeios estratégicos e as instalações logísticas e aos centros de energia da Rússia na região. O objetivo central dessa campanha ucraniana é interromper o fluxo de suprimentos militares da Rússia, primeiramente, e também preparar as condições para a desocupação total dos russos do território ucraniano. Como consequência direta desses ataques de precisão, a Crimeia mergulhou em uma prolongada escassez de combustível e em apagões generalizados. E o colapso no fornecimento elétrico, de energia elétrica, atingiu todas as províncias da península de forma muito severa. Na costa sul da Crimeia, os cortes de energia são diários e se estendem por longos períodos de tempo. Vilas turísticas de relevância econômica nesta faixa costeira ficam desprovidas de eletricidade por períodos contínuos de 5 a 6 horas. A infraestrutura da costa oeste também apresenta falhas graves e interrupções constantes no fornecimento. A situação atinge níveis ainda mais críticos no setor norte da península. Nesta região, a população civil e as bases russas enfrentam a falta total de eletricidade por dias e semanas seguidas. O fornecimento da energia elétrica nestas localidades é limitado a apenas 2 ou 3 horas por dia. Esse tempo é suficiente apenas para a recarga de aparelhos eletrônicos e comunicação. O desabastecimento forçou os moradores a descartar grandes volumes de alimentos, devido ao descongelamento completo dos sistemas de refrigeração, o impacto econômico e a censura da Rússia. A paralisia do sistema elétrico e a falta de combustíveis geraram um impacto inflacionário imediato na economia da península da Crimeia. Os problemas logísticos encareceram o transporte, provocando uma alta acentuada nos preços dos alimentos básicos de consumo. Estabelecimentos comerciais, lojas de suprimentos e restaurantes iniciaram um processo
de fechamento definitivo de suas portas. Grandes indústrias e empresas estatais da Crimeia entraram em modo de espera, suspendendo por completo as suas linhas de produção. O setor de turismo, que representava uma das principais fontes de renda da Península da Crimeia, registrou perdas financeiras totais. Enquanto a população enfrenta dificuldades básicas, diárias, o aparelho de propaganda da mídia russa tenta mascarar a gravidade da situação. Canais de televisão controlados por Moscou transmitem imagens de arquivo com crianças afirmando que a vida, essas crianças sequestradas, da Ucrânia, afirmando que a vida na Crimeia é excelente, mesmo sem a energia e a água. Vendiam uma mentira para o povo. Ativistas e voluntários alinhados ao governo russo declaram publicamente que a crise serviu para unir os moradores em torno da paz. Críticas ou análises técnicas sobre problemas acumulados na rede elétrica são rigorosamente censurados e banidos diante dessas reportagens locais, ou seja, uma vergonha. Putin e seu bando costumam falar mentiras e continuam falando mentiras para o povo que não acredita mais e está indo embora. É a revolta popular e a falta de informação. A liderança instalada pela Rússia não fornece dados objetivos sobre a real dimensão do colapso e omitiu as medidas de contenção. A maior parte das cidades da Crimeia opera sem um cronograma ou calendário de racionamento elétrico. O presidente da administração russa na Crimeia, o Sergei Aksionov, tentou justificar a censura no início de agosto. Aksionov alegou que a oscilação de dados públicos sobre a crise energética atende a critérios de segurança dos próprios moradores. O governador russo orientou a população a procurar os canais burocráticos oficiais da gerência russa em caso de dúvidas. Essa falta de transparência motivou reações e contestações por parte dos defensores dos direitos humanos na Península da Crimeia. A ativista Oksana Kravchenko-Sigoretsko, residente no município de Yalta, ela protocolou uma interpelação formal contra o governo russo. O documento submetido possui 6 páginas de questionamentos técnicos detalhados sobre as falhas no fornecimento de energia. A petição foi enviada diretamente para o gabinete de Sergei Aksionov, que é o governador nomeado por Moscou para toda a Península da Crimeia, menos para Sevastopol, que Sevastopol é uma cidade autônoma, então ela tem um governo próprio, que também é nomeado pelo ditador da Rússia. E também protocolaram para o chefe da administração russa em Yalta. A ativista declarou que a população está exausta de apagões contínuos e criticou a ausência de assistência à proteção legal para o Estado russo. A senhora Kravchenko-Sigoretsko iniciou uma campanha para que mais moradores enviem requerimentos semelhantes para pressionar as autoridades russas fora da península, que são as que detêm o poder, mas eles não têm o que fazer. A administração controlada por Moscou recusou-se a responder aos questionamentos formais da população. Funcionários públicos do regime russo justificaram o sigilo afirmando que os dados logísticos não são divulgados para evitar o vazamento de informações para a Ucrânia. Uma conclusão agora, vou chegar aqui, o que eu deduzo de tudo isso, o cenário de desolação e crise estrutural na Crimeia comprova a eficácia das operações de longo prazo executadas pela Ucrânia. Ao paralisar o fornecimento de eletricidade e combustível, as forças ucranianas neutralizam a capacidade de resposta econômica do Kremlin e também militar. As duas ficam paralisadas. A incapacidade russa de gerenciar o colapso e a insatisfação popular crescente revelam que o controle de Moscou sobre a Crimeia já se esfacelou. Não mandam nada mais lá, só estão lá fisicamente,
mas não vão conseguir manter. Se a Ucrânia conseguir manter esse cerco à Crimeia por 6 meses, vai acabar a comida deles. O exército ainda tem comida estocada. Os civis já estão tendo faltas e o preço é absurdo. É muito exploratório aqueles que querem comprar coisa lá em lojas ou armazéns. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Sei que sempre poderei contar com vocês. Muito obrigado pela audiência. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.